reconheceu que ali no madeiro não estava simplesmente um homem comum, mas ele reconheceu quando ouviu as suas palavras lá na cruz, ele que comandava a crucificação, e ele disse: verdadeiramente este homem era justo, este homem é o Filho de Deus. A Bíblia também nos fala de outro centurião, aquele centurião que não era judeu, evidentemente, mas ele tinha um empregado que ele tinha uma estima por aquele servo dele, e ele descobriu. Lucas é muito preciso quando nos diz que ele não esteve tete a tete com Jesus, porque os evangelistas eles narram-nos várias passagens bíblicas e vários acontecimentos. Eu costumo dizer que se existem dois, porque tem um. A Bíblia fala que Jesus curou 2 cegos, a Bíblia fala sobre endemoniados, de uma vez só ele curou 10 leprosos. Mas dentro de uma perspectiva do próprio evangelista, quando às vezes se narra também um acontecimento como lá no Rio Grande do Sul, vamos orar mais e mais pelo Rio Grande do Sul, nós observamos que existem matérias, não as fake news, as matérias reais, que às vezes dá destaque em alguma área. Então Lucas, por exemplo, ele nos narra que o centurião de Cafarnaum, ele nem quis se aproximar de Jesus. Aí é que está, pastor Leandro, uma fé muito maior. Porque quando a gente lê a narrativa de Mateus, parece que ele está tete a tete com Jesus. E o que é que tem a ver esses centuriões? Porque Deus tem negócio com os centuriões, porque na Bíblia o Senhor alcançou, eu creio, que nunca mais a vida do centurião lá do Calvário foi a mesma. Da mesma forma, nunca mais a vida deste centurião, que é narrado nos evangelhos, porque ele disse: olha, eu tenho homens, diz a Bíblia que ele ajudou inclusive na construção da sinagoga, e na verdade foi um contato com um grupo, um contato com outro, e até que chegou lá aos ouvidos de Jesus. Não foi ele que foi lá, só é ler com precisão que narra nos Lucas, mas ele disse: eu tenho um homem conforme homens que obedecem a minha palavra. Eu digo: vai, eles vão, e são lá, o centurião comandava. Vem, eles vêm. Senhor, eu não sou digno que tu entre, Jesus, no meu telhado, mas basta uma palavra e o meu criado sarará. E qual foi a resposta de Jesus? Nunca vi tanta fé, até mesmo em Israel. Meus irmãos, mas aqui a Bíblia está nos falando de um outro centurião, Cornélio. Cornélio, que o significado na etimologia da palavra é duradouro, estável. Cornélio que a Bíblia nos mostra, e na verdade o texto nos fala da visão de Cornélio. Eu já estou entrando na visão de Pedro em Jope, outra visão, e eu li o texto que faz parte do discurso de Pedro em Cesareia. Eu li uma parte da pregação dele. Então vamos repetir a visão de Cornélio, por favor, vamos lá? A visão de Cornélio. Vamos lá, a visão de Pedro. A visão de Pedro. E a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Então esse texto, que contém 48 versículos, nos fala da visão que Cornélio teve em Cesareia, a visão que Pedro teve em Jope, e a pregação de Pedro quando chega em Cesareia. A Bíblia fala da Cesareia de Filipe, e esta Cesareia é a Cesareia romana, é a Cesareia que, vamos assim dizer, capital da Judéia, nesse sentido, dentro do contexto bíblico. E Cornélio estava em Cesareia.
E prosseguindo aqui, para a gente chegar na própria pregação de Pedro, mas eu preciso que vocês, por gentileza, me acompanhem, por favor, para observar porque Pedro pregou na casa e quem já leu o texto conhece muito bem a passagem, quem já ouviu mensagens. Por que pregou na casa de Cornélio? Meus irmãos, nós observamos, como disse Pedro na casa de Cornélio, disse algo extraordinário. Me acompanhe aqui, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Aqui no próprio capítulo, mas eu vou ler com vocês aqui, nessa trajetória da ministração, versículo 34. Me acompanhe aí. Versículo 34. Tem alguma projeção, pastor Leandro? Hã? Vai colocar. Ok. Em Atos capítulo 10, versículo 34. O que é que nos diz o texto? Atos 10, 34. Então Pedro disse, e eu estou lendo uma versão da Bíblia de edições Estudos Adicionais, mas aí na versão que vocês diz, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos repetir? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Sem incomodar, diga aí, por favor, para quem está ao seu lado, por gentileza, não tem esse costume, mas só para fixar bem, diga aí, por favor, você está aqui, hein? Porque Deus não fez acepção. Nós só estamos aqui porque Deus não faz acepção. E Pedro reconheceu bem isso. Se nós lermos, quem já leu Atos capítulo 8, percebe-se, e eu estava meditando sobre esta passagem, e o Espírito Santo falou ao meu coração que Deus usa anjos na obra de evangelização. Foi um servo de Deus, mas foi como um anjo também. Mas uma vez eu estava no trem e Deus falou para pregar, e eu pregava quase todos os dias, indo para o trabalho, indo dar aula, seminário. E quando eu cheguei na Central do Brasil, abrindo um parênteses aqui, cheguei na Central do Brasil, e eu ia me sentar, porque eu já estava ministrando, aquele dia eu ministrava quase todos os dias, e no início da década de 90, e quando eu me assentei, uma senhora, uma anciã, chegou assim na minha frente, no trem assim, ó, Central do Brasil, horário do rush, e disse, pregue, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu fiquei em pé e fui pregando, digo aleluia. E eu tenho para mim que é um anjo, quer dizer, anjo é sexual, mas Deus pode tomar uma forma, não é? Um anjo pode tomar uma forma. Aleluia. Eu não estou dizendo que o irmão que foi um instrumento de Deus era um anjo, era, também não sei, só Deus sabe. Mas eu e a Rosa estávamos perdidos para chegar aqui hoje. Eu digo, meu Deus, esse Wi-Fi, o que está acontecendo? Aí eu fiz minha oração e falei assim, Pai, em nome de Jesus, nós precisamos chegar. Espírito Santo, nos leva até a tua casa. E quando cheguei ali na porta, falei, obrigado, Espírito Santo. É por isso que eu te amo, Espírito Santo. Quantas vezes eu estou com uma coisa perdida em casa, algum detalhe, e quando encontro, eu digo, por isso que eu te amo, Espírito Santo. O Senhor é lindo. Diga aleluia. Quem sente a presença do Espírito Santo aqui? O pastor disse, nós queremos sentir a presença do Espírito Santo. Nós queremos ser impulsionados pelo Espírito Santo. E eu pensei, comigo, é verdade. Deus quer nos falar que o Espírito Santo é quem nos direciona na obra missionária.
Abrindo outro parêntese, África do Sul, indo para uma obra missionária, para Moçambique, eu percebi uma situação, eu falei, Espírito Santo, me ajuda. E sabe que ele me tirou daquele laço até de morte na África do Sul e me conduziu a Moçambique. Quem pode glorificar o nome? E quando o Espírito Santo disse, vai para o trem, mas para tu fazeres esta obra no trem, tu precisas ter uma estreita comunhão com o meu Espírito. E quando eu acabava de ministrar, eu dizia, obrigado, Espírito Santo. 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 Se você pode levantar a sua mão, levante por gentileza e diga assim, obrigado, Espírito Santo, por esta obra, em nome de Jesus. Seu irmão que está ao seu lado, muito obrigado, Espírito Santo, pela vida do meu irmão. Diga aí, não sei se você conhece, se não conhece, se é parente, mas diga obrigado. Diga obrigado, Espírito Santo, por esta obra aqui em São João de Meriti. Se você pode aplaudir ao Espírito Santo. Receba o consolo do Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Queridos irmãos, a Bíblia de Deus não faz acepção de pessoa. Esta passagem nos fala da visão de Cornélio, da visão de Pedro em Jope e do discurso de Pedro em Cesareia. E eu quero destacar que esta ministração nós podemos dar o seguinte tema: a obra do Espírito Santo jamais poderá ser impedida. Você pode repetir comigo? A obra do Espírito Santo jamais poderá ser impedida. Se você for sensível a direção do Espírito Santo, se você for sensível ao direcionamento do Espírito Santo, todas as barreiras que se levantarem no mundo espiritual, que influenciam o mundo físico, elas caem por terra e o Espírito Santo te levará. Nosso diácono que veio aqui, levanta a mão. Ele vai te levar. Aleluia. Ele vai te levar. Ele vai te levar. Pela revelação eu já vejo as passagens na tua mão. Ele vai te levar, terra. Queridos, em Atos 8, Deus usa um anjo para dizer para Filipe: Filipe, acusada, em outras palavras, a acusada está boa aí em Samaria, cura divina, libertação. Filipe só não era usado para clamar batismo com o Espírito Santo. Agora alguém pode dizer: mas por que, pastor? Porque nós somos um corpo interdependente e ninguém é sozinho.
Pastor Leandro depende de vocês, vocês dependem do pastor Leandro e nós dependemos de cada um de nós. Diga para o irmão que está ao seu lado, por favor, se não incomodar, olha como eu dependo de ti, hein? Aleluia! Laica, porque te pipou, mas já pensou se Filipe também colocasse a mão para Jesus batizar os novos convertidos com o Espírito Santo de Samaria? Pronto. Para que Pedro? Para que João? Mas a Bíblia diz que Pedro e João chegaram lá e completaram, porque é assim que o Espírito Santo age. Todos são instrumentos do Espírito Santo. E o Espírito Santo distribui os dons para quem quer, porque para quem Ele quer. E hoje, nesta noite, eu profetizo e de olhos abertos estou crendo que está havendo derramado o Espírito Santo nesta noite, neste lugar. E os dons espirituais estão sendo distribuídos pelo Espírito Santo. Aleluia! E Ele te trouxe aqui hoje para dizer, aleluia, que Ele começou a boa obra da tua vida e esta obra há de se completar, porque o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel para completar, assim diz o Senhor. Santo, meu Pai. Diz a Bíblia em Atos capítulo 8, paralelo com Atos 10. Por que eu estou citando Atos 8? Porque foi um anjo que Deus usou. E o anjo chegou e disse: Filipe, deixa tudo aí. Já pensou? Igreja de Samaria, vamos supor 5.000. Mas deixa tudo aí, Filipe. Porque Filipe era um evangelista. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que uns o Senhor Jesus, após a ascensão, deu para apóstolos, profetas. Ágabo era um profeta no Novo Testamento, ministro da palavra, profetizava. Alguns profetas desceram a Antioquia e eram profetas. A igreja de Antioquia tinha profetas, evangelistas. Timóteo, faça a obra de um evangelista, mesmo em Éfeso pastoreando, mas o Senhor te chamou como evangelista. Tu és um dom para a igreja de evangelista. Meu filho na fé, Timóteo, dizia Paulo, desperte o dom que há em ti, desperte o dom que há em ti. Eu vim nesta noite aqui em São João de Meriti para dizer: desperte o dom que há em ti, meu irmão. Desperta o dom que há em ti, minha irmã. Porque o Senhor quer usar esta igreja em múltiplos dons. Não só aqui em São João de Meriti, mas no Rio de Janeiro, no Brasil e nas nações. Eu sou o vosso pastor que vai às nações. Deus vos levará às nações. Quantos recebem esta palavra? Olha essa viagem, eu quero ir, hein? Aleluia! Aleluia! People, my terrini, high terrini. Filipe era um diácono, mas que Deus lhe deu à igreja como evangelista, um dom, um presente. O vosso pastor é um presente para esta igreja. Aleluia! E não esqueça do aniversário dele para dar presente também, diga-lhe. Não sei quando foi. Mas ele é um presente. Ele é um presente, sabia? Quando você saudar o seu pastor, diga: muito obrigado, pastor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos deu um presente. Aleluia! Irmãos, é uma dádiva. Efésios 4:11. Uns ele deu para pastores, profetas, evangelistas, pastores mestres. Pastores mestres. Então a Bíblia diz que Filipe deixa Samaria e o Espírito Santo, eita, ele ouve o anjo
Primeiro ele ouviu a liderança da igreja, porque para ser um diácono, eles eram cheios do Espírito Santo, serviam a mesa, diácono, diaconia, serviço. Mas, não obstante, não é porque, estou servindo, mas o Espírito Santo pode dizer sim, mas agora eu vou te enviar. Vai evangelizar? E Filipe já tinha um ministério, ele não esperou ser reconhecido na convenção da época de Jerusalém para fazer a obra, não, ele já fazia a obra, e a igreja foi quem reconheceu que Filipe era um evangelista. Não espere ser consagrado em si para trabalhar. Trabalhe, 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 trabalhe. Ai, não me rei. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo vai para o deserto, entre Jerusalém e Gaza. E o Espírito Santo falou: chega até este carro. É uma passagem conhecida. Eu estou enfatizando sobre Filipe, porque Pedro diz na casa de Cornélio, em sua pregação, Deus não faz acepção. O Senhor alcançou o etíope, ministro da fazenda da Etiópia. O Senhor alcançou a rainha de Sabá, dos confins da terra. Jesus falou até sobre ela. Jesus disse: a rainha que veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas Jesus disse: eis aqui quem é maior do que Salomão. Quantos podem glorificar aquele que é maior do que Salomão? Oh, glória! O Senhor alcançou o etíope em Atos 8, mas alcançou também a rainha de Sabá. Eu creio, ela passou a conhecer, assim como Cornélio passou a conhecer, precisava, ele já até temia, o Cornélio aqui na passagem, diz a Bíblia no versículo 2, ele era piedoso e temente a Deus. Piedoso aqui, ele era religioso. Ele não era um prosélito, porque se ele fosse um prosélito, ele tinha que ser um gentil convertido ao judaísmo. E aí ele teria que ser circuncidado, passar pelo batismo. Mas algumas práticas ele já praticava, Cornélio. Então, como o Senhor alcançou o etíope em Atos 8, ele era descendente de Cão, porque depois do dilúvio, os povos que vieram através dos 2 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Ora, o etíope de Atos 8, ele é descendente de Cão, e Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo derruba toda a barreira racial, preconceituosa. Não, Nazaré não vem coisa boa. Nazaré era próximo até aqui de Cesareia, mas de Nazaré não vem coisa boa. Vem ver. Jesus viu Natanael debaixo da figueira e ele viu Zaqueu em cima da figueira. Quantos podem glorificar o Senhor? Mas Natanael diz: de Nazaré não vem coisa boa. Vem ver Jesus. Então, o Evangelho joga por terra toda a barreira racial, joga por terra toda a religiosidade que muitas vezes quer impedir o Senhor alcançar outros. O Evangelho é supracultural, mas a cultura é canibalesca. Eles são antropófagos, eles são canibais. O livro Totem da Paz registra bem isso, abrindo um parêntese. O filme, o Totem da Paz, utilizamos até numa aula de missões transculturais. A história, o Totem da Paz só é colocado na rede social. Os missionários foram para lá conviver numa Papua Guiné, para aquela região, mas eles levaram o Evangelho. E eu não vou entrar em detalhes do tempo, estou cumprindo aqui o meu tempo, graças a Deus, está dentro do contexto do tema da mensagem. O Espírito Santo derruba as barreiras e a gente percebe que esta visão de Cornélio é uma visão extraordinária, porque é o Senhor já direcionando Cornélio para conhecer o Evangelho,
porque o Espírito Santo derruba a barreira e a salvação pela graça alcança todos. Quantos podem receber esta palavra? Aleluia! A salvação pela graça. Tito 2,11 diz assim: a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Oh, aleluia! E é verdade. Então, a história de missões diz que aquele povo antropófago, tem até um filme que uma vez a gente projetou para a turma, de repente aquele homem que era canibal, agora é o pastor lá, diga aleluia, adorando, e o evangelho mudou aquela cultura de muitos. Eu estive em Moçambique, quando percebi a poligamia muito grande, mas o evangelho chega, aí o pastor Tamar falou: você quer ser obreiro? Então seja marido de uma só mulher. Diga aleluia. Aleluia. E Deus vai trabalhando, aleluia. O evangelho é poderoso, diga o evangelho. É poderoso. Paulo disse em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do gentio. Olha Cornélio aqui, ele é um gentio, mas é importante salientar que ele não é judeu prosélito, mas ele é amigo dos judeus, inclusive judeus pobres, que estavam passando por dificuldades também. Eu estava meditando quando Deus me conduziu a esta mensagem, confirmou com um amigo nosso do Rio Grande do Norte que me enviou uma mensagem sobre Cornélio. Eu falei: meu Deus, Deus está confirmando a mensagem. E aí, eu estava meditando, se Cornélio morasse no Rio Grande do Sul, esse Cornélio aqui na passagem, Cornélio, centurião de Cesaré, ele ia, sabe, se ele tivesse helicópteros, sabe, se ele usa, a Bíblia diz que esse centurião, ele era um homem de condições, de posses, e esse centurião, ele dava esmolas, sabe, ajudava mesmo, e tudo que ele fazia, o homem vê as ações, Deus vê as intenções. Se por trás das intenções existir sinceridade, Deus confirma e recebe. Quantos recebem essa palavra? E a Bíblia diz, olha o texto aí, se puder projetar, por gentileza, olha o que é que diz aqui, Atos 10, versículo 3. Esse Cornélio aqui, ele é descendente de Jafé, um dos filhos de Noé. Eu falei que depois do dilúvio, os povos que vieram, eles vieram ou de Cão, ou de Jafé, ou de Sem. Cornélio aqui é descendente, ele é da corte italiana, ele é descendente de Jafé. O eunuco, que se converte em Atos 8, através de Filipe, o evangelista, ele é descendente de Cão. Entre o 8 e o 10 está Saulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo que se converte. Ele é descendente de Sem. Então o evangelho, a graça de Deus alcançou um descendente de Cão, um descendente de Sem e agora um descendente de Jafé. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem dizer: Senhor, Senhor, nada é impossível. Quem tem parente aí que você diz: meu Deus, esse aí nunca muda, mas eu trago uma boa notícia do Senhor. Aquele parente que para você é impossível, para Deus nada é impossível. Você recebe esta palavra em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Então diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Porque Ananias falou: esse aí não. Esse Saulo? Não, Senhor. Esse é um perseguidor terrível. Foi o assassino intelectual de Estevão. Mas Deus alcançou Saulo porque ele era um vaso escolhido. Você crê que aquele parente é um vaso escolhido? Você crê?
Aleluia. É um vaso escolhido? Você crê nisto? Você crê nisto? Então receba a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo pode convencer. Projeta aí, por gentileza, rapidinho, só o versículo 2, Atos 10, 2. Ele era piedoso, diga piedoso. Ele era religioso e temente a Deus, junto com toda a sua família. E dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus constantemente. Ele observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Deus usou um anjo para chegar para ele e dizer: Cornélio. E o que o anjo falou para ele? O contexto aqui nos revela que o anjo diz para ele para enviar mensageiros a Jope. Jope ficava uns 50 quilômetros de Jerusalém, né? Mas Cornélio está em Cesareia, a Cesareia Marítima. E o anjo diz assim, e ainda diz algo para ele muito interessante. Olha só, versículo 4. Atemorizado e com os olhos fixos nele, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Olha, é como hoje foi falado aqui sobre oferta, sacrifício. Sacrifício. Então, as esmolas, como a gente lê lá em Levítico, as esmolas, a beneficência de Cornélio para Deus subiu como memorial. Que coisa linda. Agora note bem, querido, ele não é judeu, ele não é prosélito, gentil, convertido ao judaísmo, mas ele conhece os judeus. Ele guardava o sábado, por exemplo, né? Alguns costumes. Olha só a hora nona, ele está orando na hora nona. É a hora do sacrifício, 3 horas da tarde. Então algumas práticas ele já fazia parte, mas ele não era, porque ele tinha que ser circuncidado. Mas a Bíblia diz que o anjo desceu e Deus sabe de todas as coisas. Nesse ínterim, olha o que é que diz aí. Então nós já vimos a visão de Cornélio em Cesareia. Ele viu um anjo, diga, ele viu um anjo. Ele viu um anjo. Agora vamos ver a visão de Pedro. Ele está em Jope, uma região de um porto. É a Haifa, se não me fala a memória atual. É isso, pastor? Ah, pastor está por dentro porque está lá. Eu ainda não fui, mas estou chegando. O livro já me contou. Deus me deu, né, inspiração para escrever um livro. Israel, um povo singular em busca da paz. Esse livro está atrelado a uma missão. Amém. Mas é isso aí. Então o texto sagrado nos mostra que Pedro subiu ao telhado para orar. Diga, subiu para orar. Telhado, naquela época, era um local assim de, né, estampado, algo assim para a família ficar reunida, ou se não um momento ali de, né, reflexão. E Pedro estava na casa de um Simão, curtidor. Ele trabalhava com peles de animais, né? Simão, curtidor. E o que a Bíblia nos diz? O texto nos mostra, pode ser projetado aí, ali, texto sagrado nos mostra. Olha só, versículo 10. 10, dizem: estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Olha o versículo 10. A versão ali diz arrebatamento de sentidos. Ele teve uma experiência transcendental. Audição, visão, né? Principalmente a visão. Ele teve um arrebatamento. E no arrebatamento ele viu um lençol muito grande, com animais, quadrúpedes e outros, que a própria lei cerimonial dizia que não podia comer. Mas uma voz falou, pelo menos 3 vezes apareceu: mata e come. Mata e come. Mata e come. Ele, como judeu, ele não podia comer aquele alimento. Não chame impuro aquilo que eu purifiquei.
Ali está havendo uma comparação com os gentios, porque judeu não comia na casa de gentil, judeu nem entrava na casa do gentil, mas o Espírito Santo está derrubando esta barreira. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E um detalhe, levou uns 4 dias, porque Cornélio teve que enviar um soldado piedoso, alguns criados dele, eles foram até Jope, e o Espírito Santo é tão maravilhoso. Abrindo um parênteses aqui, eu tinha que pregar numa comunidade na Avenida Brasil, e eu estava de ônibus, e eu perdi o ponto. Eu estou falando do Espírito Santo, que é o Espírito Santo da verdade, maravilhoso. Aleluia, perdi o ponto. E eu digo, meu Deus, e agora? E o apóstolo Ivan tinha que me pegar para entrar na comunidade, ali perto da Penha, Mercado São Sebastião. Eu falei, Espírito Santo chovendo, Espírito Santo, como é que eu faço agora? De repente, na minha frente, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e é o nosso amigo, e ele está aqui, quem sente a presença dele? Vem na minha frente o apóstolo Ivan Andrade. Porque ali, eu fui até para uma cerimônia do meu sobrinho, da Marinha, né? E realmente tem hora que pode entrar o carro ali e tal, para aquele lado. E eu entrei no carro e entrei lá pela barricada. Diga aleluia! Diga aleluia! Eu me lembro que ministrei sobre o Evangelho Eterno. Não espere pelo anjo, de Apocalipse 14:6, para pregar o Evangelho. Diga aí para os irmãos que estão ao seu lado. Na grande tribulação, o anjo vai pregar o Evangelho, mas não espere pelo anjo, de Apocalipse 14:6. E deixa eu prosseguir aqui. Meus irmãos, eu estou falando da ação do Espírito Santo. Eu estou dizendo que o Espírito Santo derruba as barreiras. E eu abri um parênteses aqui na ministração para dizer que o Espírito Santo que trouxe eu e a Rose hoje aqui para este culto é o Espírito Santo que me levou na Igreja Batista, lá dentro da comunidade, onde eu saltei no ônibus errado, no ponto errado, mas o apóstolo veio na minha frente e eu falei, isso é obra do Espírito Santo. Diga aleluia! E eu entrei, glória a Deus! Maravilha! Então Pedro tem um êxtase. Nesse mover, olha a expressão que está derrubando barreira. Está chegando os enviados de Cornélio, um soldado piedoso e os 2. Quando dá meio-dia, a 6ª do dia, Pedro quer comer. Ele provavelmente estava em jejum e ele come. Nesse momento, olha o que diz, aleluia, o versículo 19. Puder projetar aí, por gentileza, projeta aí na tela, por favor. Versículo 19. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, sem duvidar, porque fui eu quem os enviou. O Espírito Santo está derrubando a barreira. Vai com eles, Pedro. O Espírito Santo deu o arrebatamento. É o Espírito Santo. Tem 3 tipos de arrebatamentos na Bíblia: êxtase no corpo e no espírito. Quem foi no corpo depois que ganhou o eunuco para Jesus em Atos 8? Filipe. Eu não sei se é o dinheiro da passagem. Diga, na época não tinha Pix. Diga Pix. Aleluia. Na época, eu sei que ele ganhou o eunuco entendeu o Evangelho. O eunuco não estava entendendo Isaías 53. Era religioso, igual o Cornélio, mas ele não compreendia a Escritura. Filipe era um diácono bom de Bíblia, anunciou a Cristo, levou ele a compreender que precisava se batizar nas águas, e ele disse: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado?
Se você crê de todo o coração, e ele foi batizado. Na hora que ele foi batizado, ficou tão alegre, o Espírito Santo falou, terminou a obra. Arrebatou Filipe com o corpo e tudo. Ele está, como é o bairro aqui, pastor? Oi? Está em Parque Novo, Rio. Vou te levar para Japeri. Cadê Filipe? Aleluia! É verdade. Cadê Filipe? Filipe já não está mais no Parque Novo. Filipe agora está. Como é o ministério aqui? Da família. Filipe já está indo lá para dentro de Japeri, sei lá onde. Para quê? Para pregar o Evangelho e quem sabe estabelecer, plantar uma igreja para aquele lado. Quantos recebem esta palavra? Diga aleluia! Arrebatamento do corpo. Filipe está entre Jerusalém e Gaza, já está em Azoto. Depois, aonde aparece Filipe em Atos 21? Em Cesareia, já casado. Diga, Deus dá casamento. A Bíblia não mostra que ele era casado solteiro, mas já tinha filha que profetizava. Diga, Deus alcança o gentil e faz a família falar línguas espirituais. Diga, Deus. Terra, irmãos, eu amo o Espírito Santo. Se você quiser, abraça o Espírito Santo comigo, porque eu estou abraçando agora. Aleluia. Glória a Deus. Ô glória! Porque o Senhor queria alcançar a casa de Cornélio. O Senhor alcançou a casa de Filipe, que aparece também em Cesareia, recebendo Paulo e a comitiva missionária, e a filha de Filipe profetizava. Eu quero, em nome de Jesus, fechar essa palavra declarando que o Senhor mostrou uma visão a Cornélio do anjo para enviar mensageiros a Jope. O Senhor mostrou a visão a Pedro, um êxtase que os gentios Deus estava também alcançando. Agora, no discurso de Pedro, Pedro está na casa de Cornélio, já em Cesareia, e percebes que Cornélio diz que a ideia do original, a ideia do original é a Bíblia King James, eu acho que tem esse comentário, diz que a ideia dessa passagem no original é que Cornélio, não obstante ele crê em Deus, mas ele percebia que tinha um caminho mais excelente. Ele precisava do Espírito Santo. Quem recebe esta palavra? Aleluia! E foi isso que Deus fez. As barreiras caíram por terra. E Pedro prega o Evangelho de Marcos para ele. Porque aqui é o roteiro do Evangelho de Marcos, que era muito amigo de Pedro, porque se tornou filho de Pedro, aquele jovem que quando foi missionário, na obra missionária em Atos 13, por alguma razão que aconteceu na Panfilha, ele voltou para a casa da mamãe Maria, e por causa disso, Paulo não queria levá-lo novamente, mas sempre tem um Barnabé, que é o filho da consolação, que dá oportunidade. Eu não sei se na sua caminhada, meu querido e minha querida, por alguma razão você não foi bem sucedido, quem sabe na obra de Deus, mas eu quero dizer que hoje Deus me trouxe aqui para dizer que ainda tem oportunidade. Quando você recebe esta palavra, diga glória a Deus. Eu já finalizando esta palavra, dentro do tempo precioso que me foi dado, eu quero declarar que hoje é noite de renovação de propósito. Hoje é noite de você ser renovado pelo Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Hoje é noite de você aumentar sua comunhão com o Espírito Santo. Intimidade, camaradagem. Hoje é noite do Espírito Santo te dar uma maior compreensão para você compreender as Escrituras Sagradas. Você recebe essa palavra? Você que não se batizou recentemente nas águas, não sei, o Espírito Santo começou uma obra na sua vida, e como ele começou na vida de Cornélio, ele também, aleluia, começou na tua vida, e ele está aqui. Se você pode ficar em pé, fique em pé por gentileza.
Oh, com a permissão do pastor Leandro. Oh, aleluia. Pedro está na casa de Cornélio, irmãos. E no 38 ele pregando o que aconteceu, o evangelho da paz. Sabe por que ele fala aqui, no versículo 36 sobre a paz? Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus. Porque havia divisão entre gentios e judeus, havia divisão entre judeus e samaritanos, mas Jesus pregou a paz. Ele foi buscar a mulher samaritana, Jesus pregou a paz, ele deu atenção ao cego Bartimeu, até a mulher cananeia cirofenícia de origem grega, aleluia, que parecia que Jesus não queria ouvi-la, mas Jesus libertou a filha da mulher cananeia. Quantos podem glorificar Jesus? Por isso, meu querido, Pedro finaliza dentro do contexto e diz: como Deus ungiu, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O mesmo poder que estava com Jesus e Deus Pai estava com ele, está com a igreja nesta noite. E eu gostaria já de perguntar, aleluia, se porventura tem alguém que entrou por essa porta, algum irmão, alguma senhora, algum senhor, algum jovem, que ainda não, e assim como Cornélio, quis conhecer mais as coisas de Deus e as coisas do Espírito Santo, porque quando Pedro prega essa palavra, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio, e Cornélio começa a falar em línguas espirituais, e a casa dele também, que ele chamou para aquele culto, e os judeus que estavam com Pedro disseram: o Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios, então eles podem mesmo ser batizados. E foram batizados nas águas. Primeiro foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, foram revestidos e depois se batizaram nas águas. Eu quero perguntar em nome de Jesus, quem nesta noite percebe assim, dentro de uma dimensão que Deus está te direcionando, e eu posso fazer essa oração, pastor? Quer ser mais cheio do Espírito Santo? Eu sei que todos, mas dentro de algo específico, uma renovação espiritual. Quem sabe alguém, você não sei se está afastado, por alguma razão, como Marcos, vacilou no caminho, dentro de um contexto, de uma direção que não era para fazer. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui à frente, pode chegar aqui à frente. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Você quer conhecer mais o Espírito Santo? Aqui eu vim para dizer: eu quero. Porventura tem alguém que está voltando para Jesus, porque quem vê um culto, a casa de Deus, de adoração, de celebração, está voltando, porque eu creio que o Espírito Santo já está tocando. Não sei se tem alguém, mas venha. Oh, ei, de Deus, Espírito
flui aqui neste lugar. Venha sobre mim, sobre mim, e Cristo teu propósito, o meu coração é o teu amor. Pastor, dá um abraço nesse servo do Senhor, o diácono, porque profeticamente, no ato profético, ele já está indo para onde Deus falou. Tem oh, lai telebi hala chendere bi kala manaturi bi kente no ashari. Bara 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 shendere bi kala manaturi. Halai tekindere shendere bi kala. Narai tole bi kala. Nara shumi nai. Nara sayano. Espírito de Deus, o meu coração quer levantar. Vem Espírito, vem Espírito de Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Terehai. Calamai, tuki, pipo, machendelebehai. E esse que digo assim, filho, para ti. Terehai. Eis como essa estrada se estende à tua frente. Como rei, Portugal. Eu te digo assim, hey, sai, ai, tu que merece. Haverá um intercâmbio, hein? Alai, amando que me for mais sempre. Alai, alamate que te fly. Alai, eu me recebe que te fly. Por quanto foi a bandeira de Portugal. La calamatu que teleplai, telebihai. Rabuche teleplai, te halai. Porque eu te dar um povo naquele país. Assim diz o Senhor. Os irmãos que vieram à frente já servem o Senhor, né? Já servem o Senhor. Já servem o Senhor. Deus tocou em ti, viu? Deus tocou em ti. Algo foi arrancado do teu ventre. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê nisso? Aleluia. Algo Deus efetuou no teu ventre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor.